Boa noite, Igreja Evangélica Congregacional do Encantado. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma devocional para o culto de terça-feira, a pedido do nosso irmão presbítero Jorge, nosso irmão Pedro também. E eu queria desde já agradecer por mais esta oportunidade. Da outra vez tivemos a oportunidade de falar no livro de Salmos. Falamos no Salmo 86. E hoje nós vamos mais uma vez meditar no livro de Salmos, Salmo 23. Eu gosto muito do livro de Salmos, como eu disse da outra vez, porque os salmistas, eles falam muito sobre as suas experiências, e com isso eles expõem diante de Deus aquilo que eles sentem, seus pedidos, seus agradecimentos, e com isso Deus usa, né, esses poetas, esses salmistas, para revelar também coisas a seu respeito. Revelar coisas a respeito do nosso Deus. E com isso nós aprendemos muito. Aprendemos não só com os salmistas, mas aprendemos principalmente com o nosso Deus. Nosso Deus é quem servimos, é quem adoramos. Por falar em adoração, o livro de Salmos é um livro de adoração, é um livro de louvor. É um livro que era usado por Israel, era o inário do povo de Israel, que não somente lia, mas principalmente cantava os salmos. E adoração tem muito a ver com a gente, conosco, que já fomos alcançados por Cristo, porque depois que Cristo nos alcançou, nos conquistou, nós passamos a um outro estado. Antes de Cristo, antes de sermos alcançados por Cristo, estávamos num estado de rebelião. Mas depois que fomos alcançados por Cristo, passamos a um estado de adoração. E nosso Senhor Jesus, ele falou muito sobre isso, falou principalmente para a mulher samaritana, que Deus procura os verdadeiros adoradores. E é nesse estado que nós estamos, no estado de adoração. O estado de adoração não é você simplesmente louvar, cantar, não, é estar sempre louvando, adorando, mas na dependência sempre de Deus. Nunca vivendo uma vida independente, mas na dependência de Deus, dependendo da sua vontade. O salmista Davi, ele teve essa experiência de adoração. Não foi por um acaso que ele escreveu este salmo, Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, talvez um dos mais destacados salmo do livro de Salmos, muito conhecido. E ele conhecia muito bem o seu Deus, porque logo no início ele diz que o Senhor é o meu pastor. Então ele tinha um conhecimento pessoal, com Deus, assim como nós devemos ter um conhecimento pessoal com o nosso Deus. Nós podemos dizer que o nosso Deus é o nosso Pai, né? Como Jesus ensinou lá, como devemos orar, Pai Nosso, sim, Ele é o nosso Pai.
mas Ele é o meu Pai também. É com quem eu me relaciono. E fico ali, eu e Deus. Você e Deus. É importante isso. Porque quando nós dizemos assim, nós podemos dizer para o nosso Deus, que é o nosso pastor, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos, que às vezes não temos coragem de dizer para outra pessoa, a não ser o nosso Deus. O nosso Deus. Então, esse relacionamento pessoal é importante. Por isso que o Senhor é o meu pastor. O meu aqui está nessa pronome possessivo, meu pastor. Então, o Senhor é o teu pastor, é o meu pastor, é o nosso pastor, com quem nós podemos nos relacionar livremente. E Ele quer que nós tenhamos esse relacionamento, sempre dependendo dEle. Sempre dependendo dEle. Mas o salmista, ele fala sobre muitas coisas aqui, além de ter a certeza de que Deus é o seu pastor. Ele diz que o seu pastor leva ele a pastos verdejantes. No versículo 2 ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É a experiência do salmista com as suas ovelhas, que levava as suas ovelhas a pastos verdejantes para que as suas ovelhas pudessem comer bem, pudessem ter aquela paz, aquela tranquilidade, porque no versículo 3 ele diz que ele refrigera a minha alma, que ele traz refrigério à minha alma. Então, é aquele momento não só de estarmos nos alimentando em pastos verdejantes, nos alimentando do nosso Deus, da sua palavra, mas também tendo aquele momento de paz, de tranquilidade. Uma outra coisa que nós encontramos nesse salmo é a direção, porque no versículo 3 ele diz também que Deus guia o salmista pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E é isso que Deus faz também conosco. Ele guia. Então, é a direção. Nós não estamos à deriva nesta vida, porque temos um Deus que está sempre querendo nos dirigir pelo caminho certo, pelo caminho correto, pelas veredas da justiça. No versículo 4, aqui a gente pode dizer que Deus nos consola, nos traz conforto e nos sustenta também. Porque o salmista, ele achava que poderia passar pelo vale da sombra da morte. Ele não descarta essa possibilidade. Às vezes nós pensamos que o crente, ou que não tem que passar por problemas difíceis, mas o salmista, ele não que ele quisesse passar, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra, mesmo que eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte,
eu não temerei mal nenhum. Então ele não tinha medo, porque ele sabia que o seu Deus, o seu pastor, o consolaria com o seu bordão e o seu cajado. Então nós temos aqui a consolação, o conforto, a presença forte do Senhor conosco em meio às tribulações. Em meio às tribulações. Uma outra provisão aqui, podemos chamar de provisão, é a vitória. O salmista Davi, ele tinha certeza também da vitória. E aqui no versículo 5, ele diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Claro que Davi, ele tinha vários adversários. E nós também enfrentamos vários adversários. O principal adversário, a gente sabe que é o nosso inimigo, Satanás, o diabo. Mas nós temos outros adversários, que é a nossa carne. Nossa carne também é um adversário. O mundo também é o nosso adversário. E aí nós enfrentamos esses adversários, mas o Senhor, Ele unge a nossa cabeça com óleo, no sentido de darmos aquela autoridade que temos, não autoridade nossa, mas autoridade firmada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que apesar de ter passado pela cruz, pela morte, ele ressuscitou, então ele alcançou a vitória sobre a morte. E por causa disso, ele nos regenera, por causa disso, por causa da morte e ressurreição de Jesus, nós somos regenerados, somos transformados e temos conosco a presença do Espírito Santo, que nos dá poder sobre esses adversários. Nos outorga poder. Esse poder não vem de nós, mas vem da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso que o salmista, ele tinha certeza da vitória. Mas, mais do que isso, mais do que alcançarmos descanso, mais do que isso, alcançarmos termos a direção do Senhor, mais do que isso, termos Ele como nosso consolo, como alguém forte em nossas vidas, mais do que a vitória que alcançamos sobre os adversários, nós encontramos no versículo 6 o salmista dizendo que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, aí fala sobre o futuro, porque desde o primeiro versículo até o versículo 5, nós encontramos as coisas que nós somos alvos das bênçãos de Deus no presente, porque Ele é o meu pastor, está no presente, que Ele refrigera a minha alma, que mesmo que eu ande pelas veredas, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele refrigera a minha alma, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele nos dá a vitória sobre os adversários, tudo é presente, mas aqui no versículo 6 é coisa futura.
É claro que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então nós temos aí a graça e a misericórdia, a bondade e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, porque nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores das bênçãos deste salmo. Davi não era merecedor das bênçãos deste salmo, mas nosso Deus é gracioso, nosso Deus é amor, nosso Deus é bondade, nosso Deus é misericordioso. Ele confiava na graça de Deus, no favor imerecido de Deus, na misericórdia de Deus, e ele tinha certeza que essa bondade e essa misericórdia estariam certamente todos os dias da sua vida. Aí é que nós encontramos, né, mesmo aqui no Antigo Testamento, a segurança da salvação, a segurança de que Deus dificilmente, nunca nos abandona. Se Ele nos conquistou pela sua morte, pela sua ressurreição, pelo derramamento do seu Espírito sobre nós, nós temos certeza absoluta de que Ele não vai nos abandonar. Não, mesmo que a gente cometa alguns erros, como Davi cometeu. A gente sabe da história de Davi, sabe que ele cometeu vários erros. Erros graves mesmo. Mas ele é um homem segundo o coração de Deus e Deus nunca o abandonou. Por isso que ele diz aqui que bondade e misericórdia. Várias vezes Davi confessou o seu pecado, os seus pecados, e Deus estava sempre ao seu lado, perdoando e dando mais uma chance para ele, porque bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, até o final. E mais do que isso, nós temos a certeza de que iremos habitar com o Senhor. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui fala da eternidade. Da eternidade. Eu presto muita atenção nas mensagens do presbítero Jorge, quando ele fala que nós estamos no tempo Aion. O tempo Aion é o tempo eternidade. Existe o tempo Cronos, que é o nosso tempo aqui, é o tempo Kairos, isso, Kairos, grego, né? Mas é o tempo Aion, que é o tempo da eternidade. Então, nós já estamos, ele disse que nós já estamos vivendo esse tempo da eternidade. Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, ele diz que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos fez assentar nos lugares. É um presente. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a ressurreição nós já experimentamos. Não a ressurreição do nosso corpo, mas a ressurreição da nossa alma. Então, isso é muito importante porque fala sobre o futuro. Então, são lições muito importantes para nós. Eu queria deixar com os irmãos essa palavra rápida, a meditação do livro de Salmos. Eu sei que
Há muitas outras coisas que nós poderíamos falar aqui no livro de Salmo, mas nosso tempo é de 20 minutos. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo as bênçãos dos céus sobre cada um de nós, sobre todos os irmãos da Igreja Evangélica Congregacional do Encantado. Muito obrigado, estejam com Deus, até outra vez. Amém.